Registro polissonográfico, pessoal. Sei que é uma aula mais densa, mas a gente precisa entender o que nós estamos lendo. Não adianta a gente coletar lixo e a gente vai ter uma conclusão lixo. Então eu vou falar as bases do registro polissonográfico aqui para vocês hoje. Vocês podem pensar que a polissonografia é só desta maneira. Esse paciente deitado ali cheio de fio, mas não. Mas isso é o nosso padrão ouro, é a nossa polissonografia tipo 1 realizada no laboratório. E quais são os itens que quando eu falo em polissonografia tipo 1 no laboratório eu preciso ter? Então, essa é a nossa aula de hoje. O manual da Academia Americana de Sono, ele foi o primeiro feito em 1968. E esse manual, ele foi sendo reeditado e anualmente acontecem inovações nesse manual e ele é a Bíblia do Sono. Então, o que eu vou falar aqui hoje é baseado no manual. Então, aqui foram as indicações de polissonografia. Esse artigo de 2005, ele explicou pra gente quais são as indicações, quando que a gente deve pedir uma polissonografia. E todos os anos a gente revisa isso, porque todos os anos existem inovações dentro dos exames diagnósticos do sono. Vamos falar um pouco sobre a parte técnica desses exames. Dentro do manual existem capítulos específicos para a gente entender cada eletrodo que nós utilizamos na avaliação da polissonografia, na montagem da polissonografia. E quem faz esse trabalho, na maior parte das vezes, é o técnico em polissonografia. Mas o médico, ele precisa entender um pouco sobre isso, até para saber quando o exame não está feito de forma correta. Dentro do manual, nós temos 3 tipos de regra, então, recomendável, aceitável e opcional. O que vai ser avaliado na polissonografia tipo 1 no laboratório? Eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma, derivações nas pernas, eletromiograma de pernas e o fluxo aéreo. Na parte respiratória, o que nós vamos avaliar? Esforço respiratório, as cintas, a saturação de oxigênio, a posição do corpo, as derivações do eletrocardiograma e o vídeo sincronizado ao registro. Isso é recomendado, são as recomendações. É recomendado que a gente tenha registro de esforço, saturação, posição, derivação do eletrocardiograma, que é D2, e um vídeo sincronizado ao registro. Aqui nós vamos ter a montagem do eletroencefalograma, que segue uma regra, que é a regra 10-20. F4, então, frontal 4, M1, que é a mastoide 1. Então, F4, M1, C4, M1 e O2, M1. É o frontal, central e o occipital. Também vamos ter os eletrodos reserva, que são F3M2, C3M2, O1M2. Vamos ter também a avaliação da frequência e da amplitude das ondas. Vocês podem observar ali nessa figura que é por convenção. Quando a onda ela é para cima, o potencial dela é o quê? Negativo. Anotem isso. Onda para cima, o potencial é negativo. Aqui, quando eu falo para vocês numa frequência beta do eletroencefalograma, o que eu estou falando? Estou falando em uma frequência acima de 13 Hz. Frequência alfa, um ritmo alfa é de 8 a 13. Uma frequência teta, um ritmo teta é de 4 a 7,5 Hz. E ondas lentas, um ritmo lento, de 0,5 a 2 Hz. Quem são as ondas agudas de vértice? São ondas negativas, porque são para cima, menores do que 0,5 segundos, com uma máxima amplitude na região central. Isso é a onda aguda de vértice, região central. Quando eu falo no complexo K, que é um elemento, um grafo-elemento típico de N2, eu estou falando de uma onda com componente negativo rápido, seguido por uma onda de componente positivo mais lento, com uma duração maior do que 0,5 segundos, com uma amplitude máxima em região
frontal. Por isso que é tão importante o sistema 10-20. Se tu coloca os eletrodos de forma aleatória, vai mudar a amplitude das ondas do eletroencefalograma. Os fusos do sono, também de N2. Eles podem aparecer também em N1, são fusos do sono, não ocorrem só no N2, tá? Trem de onda, com uma frequência de 11 a 16. Então, vai ser geralmente uma duração maior do que 0,5, tá? Com uma maior amplitude na região central. Então, o fuso do sono, ele é tipicamente do N2, assim como o complexo K. Ele é um trem de onda. Quando ele aparece, eu já penso, opa, é N2, é sono não REM. Ondas em dente de serra, típicas do sono REM. É um trem de onda agudo triangular, geralmente serrilhado, de 2 a 6 Hz, com uma máxima em região central. É um outro grafo-elemento. Nem sempre aparece no REM, mas ele é típico do REM. Ondas lentas, N3. O que vocês vão ver? Vocês vão ver ondas de frequência de 0,5 a 2 Hz, com uma amplitude maior do que 75 mV, de pico a pico, melhor visualizado em região frontal. E o ritmo alfa? O ritmo alfa, aquele que é atenuado pela abertura dos olhos, são ondas de 8 a 13 Hz, com uma maior amplitude na região occipital. É o ritmo alfa. É o ritmo que vocês vão ver mais na região occipital. Isso são as especificações técnicas. Nós temos que ter um filtro de baixa e um filtro de alta. E ele é recomendado em cada eletrodo, isso consta no nosso manual. Isso previne que vocês peguem artefatos quando vocês vão fazer a polissonografia. Então, quando a gente vai laudar, esse aqui é o sistema G3, a gente vai colocar o mínimo e o máximo em cada eletrodo para tirarmos os artefatos, para ficar melhor na nossa leitura a cada 30 segundos. Então, essa é a tela quando a gente está analisando os exames de polissonografia tipo 1. O que vocês vão ver lá em cima? F3M2, F4M1, C3M2, C4M1, o eletrodo, o eletroencefalograma e mais o reserva. Depois vocês vão ver o queixo, né? O eletromiograma de queixo. Vocês vão ver o eletrooculomotor, termistor para nós vermos as apneias, cânula para vermos hipopneia, tórax e abdômen para vermos o esforço respiratório, definirmos se vamos ter uma apneia obstrutiva ou uma apneia central, uma hipopneia, da mesma forma, ronco, e vamos ver o sensor de perna esquerda, perna direita e saturação. Tudo isso nós estamos vendo em uma época de 30 segundos. Falando do eletrooculograma, qual é a nossa recomendação, pessoal? E2, M2, então, canto superior com E2, M2. Então, canto superior direito com M2, mastoide direita. E1, lado esquerdo com M2, mastoide direita. Então, eles ficam um para cima e um para baixo, para cima e um para baixo. Tem uma recomendação, porque através disso a gente vai ver se os olhos estão em sincronia ou em dessincronia, dissociação. Queixo, nós vamos ter 3 eletrodos no queixo, um central, um à direita e um à esquerda. A linha média, 1 centímetro acima do osso da mandíbula. Então aqui e aqui. Eletromiograma da perna, vamos colocá-lo no músculo tibial anterior. 2 a 3 centímetros de distância entre os eletrodos, tanto na perna direita quanto na perna esquerda, para avaliarmos os movimentos de perna. E também, quando recomendado, quando escrito, vamos colocar nos braços 4 eletrodos em cada braço a 2 centímetros de distância entre os eletrodos, no músculo extensor digital, na linha média do flexor digital comum pode ser colocado. Como é o termistor? O termistor, ele é um sensor de fluxo aéreo muito bom para a apneia, que é a cessação do fluxo. Ele vai, como vocês podem ver na figura, no nariz e vai também na boca. Termistor. Já a cânula é uma avaliação de pressão. A cânula vai avaliar o fluxo aéreo e ela vai ser muito boa para nós vermos as hipopneias. Ela é mais sensível, boa para hipopneia, cânula de pressão. E o esforço respiratório recomendado é a pressão esofágica, só que nós não temos pressão esofágica para todo mundo. Então, nós usamos a plastimografia, que são as cintas por indutância, tá? Mas o melhor seria uma pressão
esofágica. O esforço respiratório nós usamos para saber se o evento respiratório foi obstrutivo ou se ele for central. Quando ele é obstrutivo, nós vamos ter um esforço nessas cintas. Quando ele não é obstrutivo, nós vamos ter as cintas paradas. E a saturação é vista através de um oxímetro na digital para vermos as quedas de saturação, que podem ser de 3 ou de 4%. Nós sabemos que de 3% é a melhor recomendação. De 4% nós perderíamos alguns pacientes. Essas são as recomendações técnicas. Leiam o manual, vou colocar o manual disponível também nessa sessão de estagiamento e vamos para a próxima aula.